Oiê, minha gente, quanto tempo que eu não vinha pra cá, né? Eu tô mais presente no Instagram do que aqui no YouTube, mas enfim, não ando a fim de gravar, confesso. Eu já falei mais de uma vez aqui no canal que as estações do ano elas têm um impacto sobre o meu corpo, né? E durante o outono e o inverno eu tenho vontade de hibernar mesmo. Não tenho vontade de conversar, não tenho vontade de falar. Mas bom. Dessa vez eu resolvi vir porque essa semana que passou eu tive mais um insight bem forte. Eu acho que pode trazer valor para as pessoas, porque a maior parte das pessoas estão identificadas com ego. E o insight que eu tive foi sobre foi sobre um ponto crucial de quando a gente está muito identificado com o ego. E mesmo estando identificado com o ego, a gente tem como manifestar o que a gente quer. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é a importância de saber perder. Bom, para começar, eu queria dizer para vocês que não existe perda quando a gente fala de manifestação. Existe somente o você foi capaz de atingir a vibração do que você quer, ou você se colocou entre a tua manifestação e você. Você bloqueou, você resistiu à vibração do que você quer. Eu já falei muitas vezes, gente, que o processo de manifestação é um processo simples. Porém, a parte mais difícil da manifestação é a gente saber entrar no que a gente, né, na comunidade de manifestação a gente chama de receiving mode, ou o modo de recepção. Porque a lei da atração são 3 etapas. Então, a primeira etapa é o asking mode, ou o modo onde você pede o que você quer. Depois tem o answer mode, que não é trabalho seu, o universo faz isso para você. Ou seja, a partir do momento que você pede algo para o universo te responde em questão de segundos, começando já a atrair as experiências que você quer experienciar para o teu caminho. E nesse momento, o teu inner being, ou a tua alma, ou a tua melhor versão, começa a se tornar a vibração do que você quer. Então, se você quer, sei lá, se você quer se casar, o teu inner being vai começar a se tornar uma versão tua, vibracionalmente, que é uma pessoa que está num casamento estável e feliz. E aí a gente tem a etapa que é nossa, a última etapa que é nossa, que é o receiving mode, ou seja, a gente saber se alinhar com a vibração do que a gente quer para a gente poder receber o que a gente quer. Ou seja, a gente tem de entrar na mesma vibração do nosso inner being. E o que acontece na maior parte das vezes é que a gente resiste a isso. Ou seja, a gente começa a duvidar, a gente começa a sentir os nossos gatilhos subindo e a dar mais atenção para os gatilhos do que para o que a gente quer realmente manifestar. E aí a gente começa a criar um espaço cada vez maior entre o que a gente quer e o que a gente quer manifestar. A gente se afasta automaticamente, quando a gente cria esse espaço, a gente se afasta automaticamente do nosso inner being, ou da nossa alma, e aí a gente causa dor, né? A gente sente dor. Quando a gente sente dor, significa que a gente está mais identificado com o nosso lado sofrido, ou o nosso ego. E o nosso ego, ele tem pegadinhas que, né, tipo, na verdade não são pegadinhas. O nosso ego acredita que tudo na vida é uma questão de sobrevivência, é uma competição. E aí, quando a gente tenta manifestar algo e o tempo vai passando e a gente não consegue, o nosso ego acredita que o que a gente está tentando manifestar é uma competição e que a gente está perdendo essa competição. A gente sente isso muito claro quando a gente está tentando, sei lá, manifestar uma pessoa específica e a pessoa específica aparece com uma outra pessoa. Quando você está tentando manifestar uma pessoa específica e a pessoa vem com uma outra pessoa, você sente o sentimento de perda. Puta merda, eu tô tentando manifestar essa pessoa faz tanto tempo e eu fui lá e perdi, porque essa pessoa tá com outra. Se realmente é um desejo da tua alma isso, quer dizer, é sempre um desejo da alma, mas se é realmente algo que você quer, uma relação com aquela pessoa, eu perdi é só o teu ego tentando te convencer que você é um bosta. Porque aí,
te convencendo que você é um bosta, você vai sofrer, e quando você sofre, você dá força para esse teu lado. Só que, gente, eu reparei recentemente, essa semana que passou, que o problema não tá em estar identificado com o nosso ego, ou seja, o problema não está sentir o sentimento de perda. Sentir esse sentimento de perda, a gente vai sempre sentir. Só que, né, quando a gente vê que no mundo 3D a coisa não tá entrando em alinhamento com o que a gente quer. O que faz a manifestação parar na perda ou continuar é como você vai reagir no momento onde você sente que perdeu. Quando a gente sente que perdeu alguma coisa, por exemplo, quando a gente tá tentando ganhar na loteria e aí é uma outra pessoa que ganha, ou quando a gente tá quando a gente se candidata para um trabalho e é uma outra pessoa que acaba tendo cargo, ou você tá tentando manifestar uma pessoa específica e ela aparece com uma outra pessoa. Nesse momento, quando o mundo 3D te dá indícios de que você ainda não teve o que você quer, nesse momento, a gente se identifica com o nosso lado sofrido, com o nosso ego, porque a gente sente o sentimento de perda. Poxa, não deu certo, certo? Só que a gente tem de lembrar, isso é algo que vocês têm que colocar aí na cabeça de vocês, porque isso daí vai ser uma mudança assim, tipo, vai ser a mudança 180 graus que vai fazer com que vocês se tornem bons manifestadores e que manifestem coisas assim, ó, rápido o tempo todo. Vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: se ainda não deu certo, é porque a manifestação ainda não chegou no fim. Ou seja, você vai lá e se candidata numa empresa e aí a empresa escolhe um outro candidato, ao invés de ficar, né, fica triste, a gente sempre fica, porque a gente quer aquele trabalho. Só que ao invés de ficar triste, ou ficar pensando, ai, não era pra mim, ou porque não, a gente só tem que colocar na nossa cabeça de forma bem fria: ok, a manifestação ainda não chegou no fim. Verdade, eu tô sentindo o sentimento de perda. Mas eu não vou ficar aqui nadando nesse sentimento de perda, sentindo com todas, com todas as partes do meu ser essa perda. Ok, não deu certo agora, é porque a manifestação ainda não chegou no fim. Deixa eu ir em busca da minha felicidade. Esse é o grande segredo. Quando você perde, entre aspas, quando o mundo 3D te mostra indícios de que você não teve o que você queria ter e que você aceita essa perda de coração, ou seja, você reconhece que está sofrendo esse sentimento de perda, você reconhece que está sentindo o sentimento de perda, você reconhece que esse sentimento não é gostoso, mas você se nega a ficar remoendo esse sentimento. É lá que você tá dizendo pro universo: a manifestação ainda não chegou no fim, então pode continuar trabalhando aí, universo, tô contando contigo, e vai ser feliz. Porque eu reparei essa semana que passou que essa é a grande encruzilhada ali, é a grande bifurcação da manifestação. Se você recebe o indício de que a manifestação não vai acontecer, ou esse sentimento de perda, e você fica ali sofrendo, e fica chorando, e fica, poxa, que merda, eu fui lá investir toda a minha energia, que não sei o que, realmente você vai estar manifestando mais do mesmo, ou seja, você vai estar manifestando uma perda constante. Enquanto você olhar para a perda como uma perda e ficar marinando no sentimento negativo de frustração e de fracasso que essa perda gera, você só remanifesta essa perda, ou seja, você não vai conseguir o que você quer. Em compensação, quando o universo, quando a vida, o mundo 3D te dá indícios de que você perdeu algo, mas que você é capaz de reconhecer que tá sentindo dor, porque ninguém falou que você tem que evitar a tua dor, ninguém falou que você tem que fingir que você não tá sentindo o que você tá sentindo, porque isso faz parte, esse sentimento de frustração faz parte, mas que você se recusa de ficar nessa vibração de frustração. Lá você tá dando pro universo a ordem seguinte: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Pode continuar aí trazendo todos os componentes cooperativos para que eu possa manifestar o que eu quero, porque esse fim não é o fim da minha manifestação. Ainda não. Pode continuar trabalhando aí, universo.
Podem continuar trabalhando aí as fadinhas do universo, porque a minha manifestação ainda não tá completa. E vão ser felizes, né? Serem felizes, porque ser feliz é você dizer não pra dor, é você dizer não pro teu ego, é você reconhecer que você perdeu somente uma batalha, mas que ainda tem uma guerra para ser ganha. Você ir em busca da tua felicidade, em busca de coisas que te tirem desse sentimento de frustração, é você estar se escolhendo. Quando você sente esse sentimento de frustração e você se recusa a ficar dentro dele, você está automaticamente se escolhendo. Você está mostrando para o teu lado sofrido que você está ali e que você se recusa de abandonar esse teu lado. Você tá se escolhendo. Se escolher é isso. É não se deixar levar pela dor do momento, porque é só um momento. Aquilo lá é só um momento. E pensa aí, gente, se vocês soubessem, se vocês conseguissem enxergar a manifestação de vocês do começo ao fim, e vocês estivessem ali no meio da manifestação, e vocês soubessem já que lá no fim vocês iam conseguir. A hora que a primeira perda acontecesse, vocês acham que vocês iam ficar magoados? Talvez vocês até ficassem, porque, bom, podia acontecer mais rápido, mas vai acontecer de qualquer forma. E daí? Certo? A gente tem que ver a manifestação como um filme. Quando a gente pega um filme, geralmente, né? Hoje em dia não é mais o caso, mas quando a gente pega um filme que tem ainda aquele, né, que tem o super-herói, que tem toda uma história, que o super-herói ele vai passar por um monte de perrengue, mas no final do final a gente sabe que ele vai sair vencedor, não é assim? Então, a gente tem que ver as manifestações da mesma forma. Quando a vida te diz não, ou quando você sente esse sentimento de perda, é como se você fosse o herói que estivesse passando aqueles perrengues todos. Mas só depende de você baixar os braços e aceitar o fim da manifestação nesse momento. Quando você sofre e quando você é incapaz de se dizer, não, ok, eu tô triste, ok, tá doendo, mas eu me recuso de ficar aqui nesse sentimento de dor. E você vai ser feliz, independente de você estar pensando na tua manifestação ou não, é como se você estivesse dizendo pro universo, pode continuar aí. Continua porque a manifestação não acabou, não. Você tá dando o sinal pro universo de que a manifestação tem de continuar, porque ela ainda não tá perfeita. E aí as coisas só vão acontecendo até o momento que você consegue o que você quer. A gente tem de ver esses momentos de perda, entre aspas, como ilusões. São ilusórias. Poderia ser a destinação final? Poderia, se eu ficasse ali choramingando porque eu não consegui o que eu queria. Se eu me identificasse cada vez mais com o meu ego. Se eu alimentasse ali o meu ego. O problema não tá em estar identificado com o ego, porque quando a gente sente dor por não ter conseguido algo, a gente está automaticamente identificado com o nosso ego. O problema é o que a gente vai fazer a partir dali. É nesse momento que a gente define se a manifestação acabou ali ou se ela continua e se ela vai dar certo no final. Se a coisa não deu certo, você pode perder ou ter esse sentimento de perda 1000 vezes. Mas enquanto você se levantar e recusar de ficar na dor, significa que a manifestação ainda não chegou no fim. E o fim da manifestação é ser feliz. Porque se cada vez que a manifestação chega num ápice, vamos dizer, você tá triste, significa que não é a destinação final. Significa que a destinação final é algo que não é o mesmo que você está experienciando ali. Então, se você está experienciando dor, significa que o fim da manifestação é alegria. Estão entendendo? E bom, minha gente, como que eu cheguei nessa reflexão que foi tão gritante essa semana? Bom, eu sumi porque eu realmente não ando a fim de gravar, mas também porque eu tirei uma semaninha de férias e eu fui passar essa semana na Dinamarca. Eu já falei pra vocês que no começo do ano passado eu fui pra uma missão de Londres e eu conheci um monte de gente bacana, eu conheci 3 comediantes que eu adoro também nessa missão de Londres. Eu reencontrei uma parte dessas pessoas na Escócia o ano passado, encontrei os comediantes o ano passado também na Escócia. E aí, esse ano,
calhou de que todas as meninas que eu conheci quando eu tava na missão de Londres, a gente assim, né, a gente tava todo mundo disponível nesse período do ano, ou seja, nessa semana que passou, e os comediantes estariam na Dinamarca. Então a gente combinou de todo mundo ir pra Dinamarca, pra gente todo mundo se ver e ver os comediantes. E foi o que eu fiz. Gente, eu vou falar pra vocês que a Dinamarca foi... Eu não conheci o país, então eu fui mais pra conhecer também o país, né? Eu fui por todas essas pessoas, só que eu fui também porque eu não conheci o país, então ia ser um novo país pra mim conhecer. E mesmo que eu não conseguisse ver ninguém, eu ia pelo menos estar conhecendo um país novo, tá entendendo? Só que quando eu cheguei na Dinamarca, gente, foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma discordância entre a vibração do país e eu. E eu realmente, eu não sei o que aquele país tem, mas ele tem alguma coisa que não bate com a minha vibração. Por que eu digo isso, gente? Porque desde o momento que eu coloquei os meus pés em Copenhagen lá, que eu saí da estação de metrô, assim... Mas eu senti uma discordância, mas tão grande que me dava uma irritação profunda. O problema de sentir irritação significa que é desconfortável e quanto mais eu dar atenção para aquele desconforto, mais aquele desconforto vai crescer. Então, a única solução que eu criei durante os momentos onde eu não tava com essas amigas e que eu não tava durante o show e não sei o quê, foi dormir. Foi a única solução que eu encontrei, porque eu tentei ir em cafés, assim, sabe, pra me distrair, e, as pessoas, os atendimentos, assim, de cafés ou de restaurante, as pessoas são não sei se existe essa palavra, em francês a gente fala exécrable, né, tipo, é um tratamento de merda mesmo, assim, ó. As pessoas te olham desse jeito, assim, ó. Ai, que horror, gente. Eu sei que tudo contribuía com aquele sentimento de raiva. Então, eu saía um pouquinho pra conhecer um pouco da cidade, começava a me bater aquele ódio, não sei o quê. Eu voltava pro hostel, deitava e cochilava pelo menos uma meia hora, porque era a única forma de acalmar aquela raiva. Ou seja, eu não tava dando força para aquela raiva. Então, mesmo que eu estivesse sentindo aquela raiva, o problema não estava em sentir a raiva, estava o que eu estava fazendo com aquela raiva. E como eu tentei me distrair e que a distração não estava funcionando, a forma que eu encontrei para parar a raiva foi tirar cochilos. Então, no domingo eu tirei cochilo acho que umas 2 vezes, e olha que eu cheguei na metade do dia, então durante uma metade do dia eu cochilei 2 vezes, e na segunda também. E aí, gente, eu comecei a sentir uma enxaqueca que eu nem falo pra vocês, viu? Tem alguma coisa naquele lugar que não bate. Não bate comigo, mas bom. Só que na segunda eu ia ver as meninas e eu ia ver os comediantes. E foi o que aconteceu. Eu dormi praticamente o dia inteiro, assim, de cochiladinha em cochiladinha, eu dormi praticamente o dia inteiro. E aí, quando chegou na hora do show, eu fui, a gente se viu e como a gente tava sentado em lugares bem diferentes, a gente ficava se mandando mensagem o tempo todo e o show foi incrível. E depois do show a gente se viu e foi muito bacana porque eles lembravam de mim. Quando eles me viram, eles falaram, nossa, Bárbara, quanto tempo! Eu, ai, meu, vocês lembram de mim ainda, que incrível! Então foi uma noite gostosa. E a gente tava conversando, e aí eles iam ter um show no dia seguinte, só que pro show do dia seguinte o teatro era bem menor, então não tinha lugar vago. E eu não consegui um ingresso pro show deles. E aí eles vieram conversar com a gente, e eles perguntaram, e aí, vocês vão vir pro show de amanhã? E aí as meninas, eu vou. Aí eu olhei pra eles, né, aí eu falei assim, não, eu não vou, não consegui o ingresso, vocês estão famosos demais. E aí ele me olhou, um deles, né, o que eu acho mais gatinho, ele me olhou e falou assim, mas você quer ir? Eu falei, eu quero, lógico que eu quero. Aí ele, tá, então faz o seguinte, amanhã me manda uma mensagem no Instagram e eu vou ver se eu encontro o ingresso pra você. Aí eu fiquei assim, sério? Aí ele, sério? Aí eu, ai, que demais, que isso aqui. Ok, voltei pro hostel. No dia seguinte, eu pensei, poxa, eu vou mandar mensagem pra ele, mas depois eu fiquei assim, e se ele só falou por gentileza, né? Tipo, não, deixa pra lá, não vou mandar não. E aí eu tentei encontrar pessoas que tinham comprado o ingresso, que não iam poder ir e que estavam vendendo o ingresso. Então eu tava tentando buscar um ingresso pra comprar. E nada, gente, o dia inteiro. Aí chegou uma hora, acho que chegou umas 2 da tarde, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele mesmo assim. Fui lá e mandei uma mensagem, tipo...
perguntando se eu ia ter oportunidade de ver eles, deles rebolando ao vivo, porque tem um sketch deles que eles tiram sarro de corrida olímpica, sabe? Que é aquelas pessoas que andam assim, ó. E é muito engraçado de ver eles rebolando lá, e acho que é um dos meus sketches preferidos, então eu falei assim, será que... tô passando só pra saber se então eu teria uma chance de ver vocês rebolando ao vivo? E aí ele foi lá e respondeu, olha, eu vou ver isso agora e eu entro em contato com você mais tarde. Uma meia hora mais tarde ele foi lá e me mandou uma mensagem falando assim, eu não lembro direito a mensagem, mas alguma coisa assim, I'll get you down tonight. E gente, eu dei aula durante muitos anos e eu tenho o costume de checar tudo que as pessoas me falam quando a mensagem não estava clara. Então, pra mim, o I'll get you down tonight, eu interpretei como, eu vou te deixar triste, porque quando eu busquei no dicionário, olha que eu busquei em dicionário oficial, tá? Não é Lingui ou sei lá que outro portal aí que não são de organismos oficiais. Eu busquei no Cambridge, eu busquei no Oxford, eu busquei em vários dicionários oficiais o que quer dizer, para confirmar que aquilo lá era um não. E em todos os dicionários estava dizendo que get down someone, né? Get someone down era a mesma coisa que desapontar, deixar triste. Então eu entendi que não tinha entradas pra mim. E eu fiquei bem magoada, porque eu falei assim, poxa, me criou, né? Tipo, não tô falando dele, né? Mas eu criei toda essa expectativa e agora eu tô triste. Poxa, não vou poder ver eles de novo hoje à noite, que não sei o quê. Aí eu falei pro meu Airbnb, eu não quero ficar nesse sentimento de tristeza. O que eu faço? Aí, minha gente, eu fui lá, né, eu respondi pra ele, eu falei, não tem problema, porque o objetivo era pra mim vir te ver ontem, né, vim ver vocês ontem, eu vi e eu tô feliz por isso. Se não tem entrada, significa que vocês estão ficando cada vez mais famosos e isso é bom pra vocês e tá tudo bem, a gente se vê numa próxima. Respondi isso e eu fui lá, né, tipo, busquei inspiração com o meu Airbnb. E aí me deu vontade de ir buscar um restaurante, sei lá, brasileiro, alguma coisa, porque eu tava com vontade de comida mesmo, assim, ó, arroz e feijão. E aí eu encontrei o endereço de um restaurante brasileiro, eu fui, peguei metrô, gente, era longe pra caceta, peguei o metrô, cheguei lá na frente do restaurante, o restaurante fechado, porque eles estavam fazendo, tipo, reforma. Aí eu pensei, puta merda, que bosta, o que eu faço agora? Tava tão afim de comer uma comida e tudo. E aí eu olhei no mapa, assim, e eu vi que tinha um restaurante grego não muito longe dali. E eu adoro comida grega, então eu falei, quer saber, eu vou nesse daí. Né? Não é um restaurante brasileiro, mas bom, foda-se. Fui tratada aqui uma bosta, né, com a pessoa que me recebeu, assim, ó. Mas eu falei, foda-se, eu vou me dar esse momento de prazer. Fui lá, comi coisas que eu adorava, tomei aquele copinho de vinho, como eu gosto, assim, como eu gosto de fazer pra me paparicar. Fui lá, jantei e até então o Arms não tinha me respondido ainda. Então, pra mim, tinha acabado ali a manifestação. Eu senti o sentimento de perda ali, tipo, não vou poder ir, que bosta, né? Só que eu falei, eu não quero ficar nesse sentimento de perda, então deixa eu ir fazer alguma coisa que me faça feliz. Fui jantar, fui fazer alguma coisa que me faça feliz. Quando eu voltei pro hostel, que eu tinha acabado de colocar o pijama e que eu tava deitada na cama, ele me responde, não! Eu quis dizer que tem um ingresso pra você, tá te esperando na entrada. Só que isso, gente, era tipo uma meia hora antes do show começar. Quê? Eu falei, droga, eu tô de pijama. Ele, não tem problema. Eu falei, vocês estão proibidos de começar esse show sem mim. Gente, eu saltei da cama, eu tava numa beliche, eu saltei da beliche ali, ó. Eu fui lá me vestir assim, ó, na velocidade da luz, me maquiei assim, ó, rápido, né, tipo. E fui. A hora que eu cheguei, eu falei, agora vocês podem começar porque eu tô aqui. Só que, gente, foi muito especial. Foi muito especial, porque... Em primeiro lugar, eu achei que eu ia comprar o ingresso. Então, ele falou que o meu ingresso estava me esperando na entrada. Quando eu chego na entrada, eu entrei em contato com alguém do teatro. Falei que normalmente tinha uma entrada pra mim. O cara perguntou meu nome. Aí, ele falou que realmente tinha uma entrada pra mim. E ele falou, me deu esse cartãozinho aqui. Ai, que lindo.
no meu nome. E aí, aqui no cartãozinho tava dizendo que era a fileira 9 do lado esquerdo. E aí, eu fui buscar a fileira 9 do lado esquerdo. Só que era assim, bem perto do palco, era a fileira 1 até a fileira 8. E depois era a fileira 10 até a fileira, sei lá qual, que fileira que era. Só que não tinha fileira 9. Aí eu falei, meu, como assim? Acho que ele bebeu, coitado. Acho que ele bebeu, coitado. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, bom, vou perguntar pra alguém do teatro. Fui lá e perguntei pra alguém do teatro. Então, lembra que tava falando, fileira 9 do lado esquerdo. Aí eu mostrei pro cara do teatro, eu falei, onde que fica a fileira 9 do lado esquerdo? Porque eu olho ali, ó, lado esquerdo, tem a fileira 1 até a fileira 8, e depois já salta pra fileira 10. É o corredor aqui, a fileira 9? O cara, eu não sei, mas é daquele lado ali, ó. E o cara me apontou pra direita. Aí, quando eu olhei pra direita, tinha umas cadeiras. Aí eu falei, talvez sejam essas cadeiras. Não tinha nada indicando que era a fileira 9, mas eu falei, bom, quer saber? Eu vou sentar, porque tava lotado, gente. O teatro era piquititinho. Então eu falei, eu vou sentar mesmo assim pra esperar que todo mundo sente, pra mim depois ir buscar o meu lugar. Só que alguma coisa tava me incomodando, porque não era o lado esquerdo, eu tava no lado direito. Então, de qualquer forma, e se tivesse pessoas que iam se sentar ali naquelas cadeiras, estão entendendo? Eu não queria ser enxotada do lugar onde eu deveria ter, né? Tipo, eu não queria ser enxotada do lugar onde eu tava ali. E aí eu olhei pro lado, né, pra fileira lá, e no lado esquerdo eu reparei que tinham cadeiras também, porque até então eu não tinha reparado que tinha cadeira. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, bom, se tem cadeiras e que lá é o lado esquerdo, então talvez seja melhor eu ficar no lado esquerdo. E, gente, a hora que eu chego, até então, só com o convite ali, eu já tava toda feliz, dando risada à toa, né? Quando eu chego na primeira cadeira assim, ó... Que fofo, gente! Ele foi lá, imprimiu isso, colocou isso na cadeira pra mim. Oh, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que VIP. Praticamente bumbum de ouro. Adorei. Gente, mas eu dava risada à toa. E foi incrível, né? O show deles foi incrível. Na hora que ele passou assim, porque eles passeiam assim durante... Eles passeiam nas arquibancadas, assim. Na hora que ele passou na minha frente, ele me viu e ele fez assim, ó. Aí eu também... E aí no final do show ele falou assim, que bom que você veio, que não sei o quê. Aí, enfim, eu sei que no dia seguinte a gente tirou foto e tudo, e no dia seguinte eu falei, mandei uma mensagem pra ele, eu falei, olha, vou falar pra você que a minha loirice de não ter entendido a tua mensagem transformou o meu dia, porque eu tinha dado como perdido e eu me senti muito especial depois, assim, sabe? Tipo, é como se eu tinha... Na hora que eu dei como perdido, na hora que eu li a mensagem dele e que eu dei como perdido, eu senti o sentimento de perda, de tipo, poxa, não deu certo. Só que ao mesmo tempo eu falei, eu não quero ficar nesse sentimento de perda, porque não é isso que eu quero sentir, não é gostoso sentir isso. Mas eu não tava pensando assim, não é gostoso sentir isso, deixa eu continuar sentindo uma alegria pra mim reverter o processo. Tá entendendo? Eu tava só pensando assim, poxa, eu perdi. Não deu certo. Não deu certo dessa vez. Fazer o quê? E aí eu quis fazer alguma coisa que me deixasse feliz, porque eu não queria ficar sentindo dor. Tipo, eu não sou masoquista, não quero me dar dor, não quero ficar sentindo dor. Então eu fui em busca de algo que me deixasse feliz. E aquele jantarzinho grego ali, ó, foi o que eu precisava pra me desconectar da dor e pra dizer pro universo, não, universo, a manifestação ainda não chegou no fim, trata aí de continuar trabalhando para ela. Que aí permitiu com que ele visse a minha mensagem antes do começo do show, que ele me respondesse e que eu tivesse tempo de me vestir e de atravessar a rua e de ir pro teatro, porque o teatro era do outro lado da rua. Isso também eu tenho certeza, gente, que foi assim, ó, mega orquestrado, porque o outro teatro, onde eu fui realmente ver eles, eu tinha que pegar metrô e tudo, era longe. Era uns 50... praticamente 1 hora a pé, se eu quisesse ir a pé. Então eu tive que pegar metrô e não sei o que, metrô e trem, né? Era complicado. Já esse teatro era, tipo, na frente. Então vocês estão entendendo que talvez se eu tivesse, aliás,
foi o que o meu inner being me inspirou. Se eu tivesse ficado assim, poxa, eu perdi, e ficasse chorando na cama e não saísse, não fizesse nada por mim, provavelmente ele não teria visto a minha mensagem a tempo. Porque ele estava ocupado, gente, ele estava lá se preparando para a apresentação à noite. Então, provavelmente ele não teria nem visto a minha mensagem a tempo. E ele viu. A tempo, para me dar tempo, para mim me vestir, para mim me maquiar, para mim, sabe? E para mim atravessar a rua e tá ali. Sem contar o quanto eu me senti especial, gente. O quanto eu me senti especial de ver, né? Porque ainda quando eu peguei o ingresso, eu falei assim, tá, e quanto que eu pago? Né? E como que eu faço pra pagar? O cara, não é pra pagar, é de graça. O quê? Ou seja, o cara, ele me deu a entrada. O comediante ali, ó, o gatinho, o Arms, ele me deu a entrada. E ainda por cima, ele me deu a entrada assim, ó. Eu me senti mega especial com isso, gente. Mega especial. Eu olhava assim, eu dava risada, porque eu falava, meu Deus, o universo é perfeito. O universo é perfeito. E eu tava sentindo aquele mesmo prazer que eu tava sentindo quando eu tava ali comendo as minhas lamb chops no restaurante grego. Só que 30 mil vezes mais, assim, sabe? Eu tava no céu, assim, ó. Foi muito bacana, gente. Foi muito, muito, muito bacana. E tudo isso somente por eu aceitar a perda. Porque, infelizmente, sim, eu vi como uma perda quando ele mandou a mensagem. Porque, pra mim, get down é a mesma coisa que let down. E let down significa desapontar, deixar triste. E eu achei que ele tava dizendo, vou te deixar triste hoje à noite, porque, bom, infelizmente eu não tinha. Porque realmente estava esgotado os ingressos, mas ele ainda assim encontrou uma forma de me colocar lá dentro ainda de graça. Vocês acham, tipo, não é incrível isso? Não é incrível? Quando a gente aceita a perda, eu aceitei a perda ali naquele momento, só que eu não aceitei sofrer pela perda. Falei, não, tá, eu tô perdendo aqui, mas eu não aceito ficar sofrendo. E eu não tava pensando que a manifestação ia continuar. E foi aí que eu entendi que o que faz com que a manifestação acabe na perda ou continue até você chegar na vitória é justamente a tua reação face à perda. Se você sente que tá perdendo e você abaixa os braços, assim, ó, deixa pra lá e fica ali sofrendo, remoendo aquela dor e aquela frustração, lá a tua manifestação acabou. Realmente você perdeu. Não tem mais nada pra ser feito. Mas em compensação, quando você perde e que você se sente frustrado e você reconhece que aquela frustração não é gostosa e que você não quer fazer isso por você porque você se ama e você não quer se dar esse sentimento de dor, você não quer ficar marinando na dor, lá você tá dando um sinal claro pro universo de que não é aquele resultado que você quer e que a manifestação tem de continuar. Ela ainda não chegou no fim. E ela não chegou no fim, ela não tinha chegado no fim. Poderia ter chegado no fim se eu estivesse lá remoendo o fato de não ter de não ter entendido que tinha um lugar pra mim? Poderia, porque se eu estivesse lá remoendo na coisa, ele provavelmente não teria visto a minha mensagem a tempo. Bom, vocês estão vendo que a magia sempre pode acontecer. É só uma questão de tipo, desapegar. Como o desapego faz bem, gente? E como a gente desapega? Justamente reconhecendo que a dor tá ali porque você tinha um apego sobre aquilo, só que você não aceitar ficar na dor. Não aceitar ficar na dor é ir em busca de coisas que te fazem feliz. Mas não ir em busca de coisas que te fazem feliz para manifestar o que você quer. Não. Você vai em busca de coisas que te fazem feliz porque você não quer, você não se permite ficar sentindo dor. Porque sentir dor faz mal e você se ama e você não quer que você sinta dor. Você não quer sentir dor. E aí, a magia opera. Bom, minha gente, eu espero que essa reflexão traga valor para a vida de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!